O salmista diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Glória a Deus. Aleluia a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Amém. Saúde do povo de Deus, com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos estar louvando o hino da harpa cristã, de número 77. Aleluia a Deus. Queres neste mundo ser o vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre como um lutador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. O hino de número 115. O hino de número 115. Eu quero trabalhar pro meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e o culpado quer estar na vinha do Senhor. Seara e na vinha do Senhor, meu desejo é orar, e o culpado quer estar na vinha do Senhor. Quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz. Se quiseres trabalhar, acha
oportunidade de Deus. Ministério do Louvor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimentamos a igreja mais uma vez com a paz do Senhor, amém? Amém. Peço que os irmãos fiquem de pé para continuarmos louvando a Deus essa noite. Glória. Aleluia, Senhor. Senhor, continua, Senhor, recebendo os nossos louvores, Senhor. Tu és, Senhor, glorificado, Senhor, nesse lugar, Senhor. Aleluia, Pai, a tua igreja, Senhor, te adora, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, a tua presença, Senhor, e queremos, Senhor, mais e mais e mais e mais e mais, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor, recebe, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão gratos de estar na casa do Senhor? Digam amém. Aleluia. Mais forte. Quantos estão gratos de estar na casa do Senhor? Digam amém. Amém. Aleluia. Então vamos agradecer a Deus essa noite. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e o céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande
Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Mais uma vez. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos ao nome dele essa noite, aleluia. Vamos ao nome dele, aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Te agradecemos, Senhor, te adoramos, Senhor. Estamos aqui, Senhor, aleluia, Senhor, para adorar o teu nome, Pai. Aleluia. Aleluia. Que nessa noite você possa verdadeiramente adorar o nome do Senhor. Eu não sei o que você veio aqui hoje, nessa noite, fazer, mas se verdadeiramente você veio como um filho, como um adorador, que você possa se desfazer do seu eu nessa hora e que você possa adorar aquele que deu a vida para que nós tivéssemos vida. Por muitas vezes nós temos feito da casa do Senhor algo ordinário. Como assim algo ordinário? Algo que eu vou lá, eu vou no domingo, eu ouvo, eu escuto a palavra e eu vou embora. Eu faço isso como se fosse um trabalho, como se fosse um shopping, como se fosse um passeio. E quando a palavra do Senhor ela diz que estarmos na presença dEle é algo extraordinário. Será que você tem transformado aquilo que é extraordinário em algo ordinário na sua vida? Será que você tem olhado para os milagres do Senhor? Porque estar aqui é um milagre. Estar em contato com o Senhor é um milagre. Ter a presença do Senhor na nossa vida é um milagre. Até quando nós trataremos o extraordinário como ordinário? Será que Deus, quando olha para a gente, Ele consegue verdadeiramente ver que nós estamos enxergando a presença dEle, que nós estamos enxergando os milagres e as ações dEle como algo extraordinário? Ou será que já caiu na sua rotina? Será que já caiu na rotina? É mais um domingo, eu vou lá naquela igreja essa noite. É mais um domingo que eu vou entrar, eu vou ouvir os louvores, eu vou ouvir uma palavra e tudo vai continuar da mesma forma. É só mais um domingo, é só mais um domingo na igreja, é só mais um domingo ali naquele lugar. Será que você tem transformado aquilo que é extraordinário, que é a presença do Deus invisível, mas que se torna visível através das nossas atitudes, através das nossas vidas? Será que você não tem transformado o extraordinário em ordinário? Que você possa refletir nessa noite: Senhor, se porventura eu tenho transformado, Pai, o extraordinário que está na Tua presença em ordinário, que Tu possas me perdoar nessa hora, mas que verdadeiramente eu possa valorizar esse momento contigo, que verdadeiramente, Senhor, eu possa valorizar a Tua presença, porque, querido, se um dia você há de morar no céu com Ele, não dá para transformar esse momento aqui em ordinário. Se um dia você quer terminar e estar lá no céu louvando e cantando e adorando Santo, 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 não dá para entrar na igreja de qualquer maneira, não dá para entrar nesse lugar achando que é só mais um dia, é só mais um culto, é só mais um domingo. Não deixe, querido, não acabe por transformar o extraordinário em ordinário, porque o Senhor, Ele não merece ser só mais um no nosso tempo, Ele não merece ser só mais um na nossa semana, Ele merece, querido, toda a honra e toda a glória, porque é extraordinário estar na presença daquele que deu a vida para nos salvar. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos, desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de
hoje aqui, querido. Eu não sei, querido, qual é o barco ou a tempestade que você esteja passando na sua vida. Mas eu quero te dizer, querido, que haja o que houver, estando onde você esteja, no deserto que é muitas das vezes as nossas vidas, o Espírito Santo, ele nos guia em meio ao deserto. O Espírito Santo, ele tem trabalhado nos nossos corações, tem ministrado conosco. Ainda, querido, que ainda não tenha chegado o momento da promessa, ainda que não tenha chegado o local onde Deus tem te prometido levar e alcançar, eu quero te dizer, querido, que o processo muitas das vezes é dolorido, o processo muitas das vezes dói na alma, mas nós não estamos sozinhos. Parece que quando nós estamos passando por um processo difícil, parece que é quando vem as vozes e começam a te falar: olha, você não é nada, você não é ninguém, olha, você não vai conseguir. Será que aquilo que Deus te prometeu vai mesmo acontecer? Será que não foi coisa da sua cabeça? Será que não inventaram? Será que aquele profeta que te revelou algo, será que era de Deus mesmo? Será que foi o próprio Deus que te entregou naquele dia aquela promessa? Sabe, muitas das vozes têm se levantado contra a nossa vida em meio à tempestade, mas eu quero te dizer que aquele que prometeu, ele é fiel e justo para cumprir. Aquele que prometeu, aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para terminar a boa obra na minha e na tua vida. Então não importa qual é a voz que tem se levantado sobre a tua vida, o que importa é a voz que vem do coração de Deus sobre a tua vida. Então que nessa noite você possa abafar toda a voz da multidão, que nessa noite você possa abafar toda a voz que não é proveniente do céu, até mesmo a voz da sua própria cabeça, duvidando e muitas das vezes gerando uma dor ou incapacidade em você. Você é aquilo que o Espírito Santo diz que você é. Você é aquilo que o Espírito Santo e o que a Bíblia diz que você é. Você é mais que vencedor, querido. Então que nessa noite você possa lutar contra essas vozes, que você possa lutar contra a voz, querido, que te impede de viver o sobrenatural do Senhor na sua vida.
vidas nessa noite. Senhor, continua trabalhando nos nossos corações e faz, Senhor, como Tu queres, Senhor, que a Tua glória possa se manifestar neste lugar, Senhor. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Dia 28, final de mês agora, nós vamos ter o nosso culto de missões, 28 e 29, tá? Aonde vamos poder ouvir sobre missões com o evangelista missionário Leandro, com o Leandro Paul, que está chegando, que vai chegar dia 12 de abril da Argentina, onde ele está evangelizando e fazendo missões, tá? E vamos aprender mais um pouco sobre missões, o que é missões. E muitas das vezes, é como o nosso pastor costuma falar aqui, já só entregar um panfletozinho, você não está evangelizando ninguém, você só está entregando o panfleto. Mas e falar do amor de Deus para a pessoa, e de falar como Deus ama a pessoa, e de falar como você é amado por Ele. Isso tudo nós vamos ver dia 28, no nosso culto de missões. Amém, igreja? Amém. Vou estar chamando aqui na frente a diaconisa Danusa, que vai estar falando sobre a campanha dela. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Essa semana que vai entrar, nós vamos entrar na 5ª semana de campanha Mãe de Joelho, Filho de Pé, né? Que se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 1, 11 e 12, né? E cada pessoa que está vindo aqui trazer a palavra do Senhor, a gente se surpreende, né? Porque até então que Deus está fazendo maravilhas. Quem não está vindo está perdendo. Venha fazer essa campanha. Eu creio que os nossos filhos, eles merecem estar na presença do Senhor, né? Independente do que a gente esteja passando, ou o processo que você vai passar, mas esse é o preço que nós temos que pagar pelas nossas crianças, pelos nossos jovens e até mesmo pelos nossos filhos adultos, né? Porque o adversário, ele não brinca, quem brinca somos nós. Muitas das vezes estamos aqui, muitas das vezes não queremos estar, mas o adversário, ele nunca vai cessar de estar pelejando pela perda de cada um de nós. Mas quando nós temos um Deus que nos fortalece, que nos capacita e que nos honra diante dele, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando ele pede para louvar, são os louvores antigos, tá, gente? Da idade deles. Da minha idade, não. Vamos lá. Porque você saiu da igreja, que mal que Deus lhe fez, largando tudo e indo embora pro mundo outra vez. Se foi alguma coisa que entristeceu, isso não é motivo para largar o Filho de Deus. Volta pra mim, sou eu o melhor amigo.
volta pra mim. Eu quero você comigo, pois eu te amo sim, te dou alegria, volta pra mim. Glória a Deus. Aí o Senhor pergunta pra mim e pra você: por quê? Por que você está triste agora? Se o mundo escolheu prazer e sonho, fantasia, o mundo te envolveu. Te digo que o mundo não é o seu lugar. Volta correndo, volta. Jesus quer te abraçar. Volta pra mim. Sou eu o melhor amigo. Volta pra mim. Eu quero você comigo, pois eu te amo. Te amo sim, te dou alegria. Volta pra mim, te dou alegria. Volta pra mim. Mas irmão Monusa, eu sou a igreja, eu sou afastada do Senhor. Muitas das vezes a gente se encontra na igreja, dentro do templo, mas nós nos encontramos afastadas do Senhor, da presença, de sentir a presença em você que está nos escutando agora. Se você está afastado do caminho do Senhor, volta enquanto é tempo, amém? Amém. Glória a Deus. Vocês viram que a igreja está linda, né? Está tudo limpinha, toda cheirosa. Eu tenho iluminada bastante aqui agora não tem como, né, de longe tiver a iluminação. Então eu louvo a Deus por todos aqueles que puderam vir no nosso mutirão. Todos aqueles que ficaram ali, ó, né, Mara? Passando pano, até de madrugada, minha esposa, Marquinhos e outros. Pastor Cardoso, que veio de longe para nos ajudar. Então, do fundo do meu coração, muito obrigado a todos que puderam estar conosco aqui. E essa semana foi uma semana especial. Foi aniversário de alguém que nós amamos muito. Quem lembra? Quem fez aniversário essa semana? Irmã Rosa. Um centenário, olha aqui. Olha, irmã Rosa. A igreja quer dizer para a senhora que a senhora é um ícone para a gente. Nós amamos sua oração. A senhora sempre caladinha e quietinha, mas aí orando, intercedendo, buscando. E quando a senhora não vem para o culto, a gente fica preocupado. Nós queremos mostrar que nós a amamos. Então vamos orar pela irmã Rosa. Márcia, olha aqui pela irmã Rosa, Márcia, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Vai lá perto dela, microfone. Ela não pode vir aqui. Rita. Joelho dela. Deixa eu nos colocar em pé, bem potência das mãos para a irmã Rosa. Deus amado, aleluia. Soberano Deus, louvado e agradecido seja teu nome. Senhor, toda honra, toda glória seja dada para ti. Senhor, nessa noite, Pai especial, nós colocamos a tua serva, Senhor, diante de ti, Senhor. Senhor, mais um ano de vida, Senhor, tu concedeste a ela, Senhor, em meio às suas lutas, às suas dificuldades, Senhor, tu nunca deixaste de faltar nada, Senhor. Tu tens suprido todas as suas necessidades. Continua suprindo, Senhor. Toca na saúde dela, presenteia ela, Senhor, com aquilo que ela tem colocado diante do teu altar todos os dias, Senhor, porque tens escolhido cada lágrima dela, tu tens ouvido a oração da tua filha, que a cada dia dela, Senhor, possa ser dias de vitória, Senhor, dias, meu Senhor, da glória, de aprendizado, Senhor, dia de intimidade contigo, Senhor. Então prolonga o dia das tuas
filha nessa terra com saúde, Senhor. Senhor, visita também a sua família, a sua parentela, Senhor. Nós colocamos todos diante de Ti, Pai, e Te agradecemos pelo privilégio de conhecer a Tua serva, Senhor, de ela fazer parte desta família, Senhor. Continua sendo com ela, Senhor. Continua trabalhando grandemente na vida da Tua filha, Pai. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Crianças. As crianças. Gente, semana que vem, quem é voluntário para trazer o cachorro quente para as crianças? Pronto. Todo domingo me lembra que se tiver tem que ter um lanche para as crianças. Pastor André, vem cá orar. Pastor André, me conhece? É só você. No dia que não tiver, pode cobrar o pastor André, que ele é responsável pelo lanche das crianças. Aleluia. Estenda tua mão para cá, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de poder e glória, graça e majestade, queremos Te engrandecer uma vez mais perante a face da Tua glória, Deus. Te pedir pela vida de cada um desses pequeninos, Senhor, que verdadeiramente agora irão aprender um pouco mais sobre a Tua palavra de uma forma lúdica, de uma forma que entre no coraçãozinho deles, que eles possam ser pequenos missionários, Senhor, e levar que vão aprender nesta noite para a sua casa, para na presença dos seus amigos. Toma, Senhor, a diaconisa Juscelia nas tuas mãos, que ela possa ter graça e conhecimento aos teus olhos, que tu possa instruí-la a ela de acordo com o teu Espírito Santo, para que ela possa orientar esses pequeninos, para até quando ficarem mais velhos, lembrarem desse momento, Pai. É isso que eu te peço, te louvo e já te agradeço em nome de Jesus. E a igreja que concorda diz: amém. Pode ir, crianças. Qual o seu nome, minha irmã? Leitiane. Jesus te abençoe. Já de outra igreja? Já de outra igreja? Está aqui nos participando da casa do Pai, já tem Jesus no coração. Jesus te abençoe. E Ele te ama muito. Não desista, não pare. Que o inimigo é sujo. Amém? Agora, queridos, vamos louvar a Deus. Está até uma música. Vamos lá? Quando eu lembro quando fala assim uma música, por quê? Quem lembra do irmão Léo? Seu Léo. Seu Léo me cantava, e quando ele falava, chegava na igreja, ele falava assim, eu cantava hoje, falava assim, uma música. Nunca fale para um levita uma música. O levita fica no mínimo 2, ou 3. Olha, cara, assim, vai ter que... Aí eu falava assim para ele, uma música, ele tá bom. Aí ele acabava uma música, já inventava na outra, já inventava na outra. E sempre cantava 3 louvores. E que Deus não tenha, glória a Deus por isso, mas é uma música. Glória a Deus. Pai do Senhor a todos. Amém.
Pastor Lorival, uma saudação para a igreja. Irmã Aparecida, você vai louvar hoje? Você vai louvar hoje? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Saudações com a paz do Senhor. Amém. Que dia é hoje? Pastor. Dia do pastor. Muito bem, irmão Celina. Domingo, dia do pastor. Glória a Deus. Então vamos trazer uma palavra dos pastores, né? Ô, glória. Vamos jantar na casa do pastor? Eva. Ô, glória! O pastor vai fazer churrasco. Não. Pastor, que a casa tem piscina. Ô, glória! Amados, livro de João, capítulo de número 10, versículo. Pedrinha está embaixo. Tem 4. Pedrinha embaixo. É o mesmo livro lá. Ô, glória! Diz assim a palavra do Senhor: em verdade vos digo que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte. Esse é o ladrão, o salteador. Aquele que, porém, entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chamam pelo seu nome, e as suas próprias ovelhas a conduz para fora. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por esta palavra abençoada da parte do Senhor, né? Porque o Senhor Jesus, Ele quando se apresentou para o povo, Ele quando se apresentou para o seu povo, Ele quando se apresentou para o mundo, Ele podia ter se apresentado como rei, mas Ele não fez assim. Ele podia se apresentar como Deus Todo-Poderoso, mas Ele também não fez assim. Ele poderia ter se apresentado como Criador dos céus e das terras. Ele não estaria mentindo, mas Ele também não se apresentou assim.
Eu vejo nesse capítulo de número 10 a humildade do Senhor Jesus em chegar aqui e se apresentar como pastor. Eu vejo a humildade do Senhor Jesus quando Ele diz para aquele povo que Ele não veio para ser servido, mas que Ele veio para servir. Eu glorifico o nome do Senhor Jesus porque nada resume tanto, né, Oh, glória a Deus. a capacidade dele de se comunicar com o povo, como ele se apresentar como pastor, porque pastor é aquele que cuida, Glória a Deus. pastor é aquele que vai lá na ferida e coloca o remédio, Glória a Deus. pastor é aquele que observa a ovelha todos os dias, pastor é aquele que, quando a ovelha quebra a perna, ele vai lá e faz o curativo. E as ovelhas, ela ouve a voz do pastor. Aleluia, Jesus. Louva a Deus por Jesus se apresentar como pastor. Hoje em dia eu vejo tanta gente se apresentando com tanta coisa, né? Tem gente que se apresenta de um jeito diferente, tem gente que se apresenta como apóstolo, tem gente que se apresenta como bispo, tem gente que se apresenta com diversos títulos que ele acha que ele tem que ser. Não é verdade? Tem gente que só falta se apresentar agora como se apresentava antigamente, né? Os antigos barbudos, como é que era mesmo? Ancião. Né? Porque nós temos bispos, nós temos arcebispos, nós temos tantas pessoas se apresentando como pessoas importantes, e naquela época em que Jesus se apresentou naquele povo como pastor, foi um escândalo, principalmente para aqueles que se julgavam muito. Porque ali tinham pessoas que estudavam a Bíblia, ali tinham os homens da lei, ali tinham aqueles que eram rabinos, estudiosos, e que se julgavam os tais daquela época. Mas o Senhor Jesus, ele chega e diz assim: eu sou o bom pastor. Glória a Deus. Aleluia. E a ovelha conhece o bom pastor e ouve a voz do pastor. Quando o Senhor Jesus começou a falar dessa forma com aquele povo, todas as atenções se voltaram para ele, porque ninguém nunca tinha falado dessa forma. E sabe o que é mais gostoso disso tudo, meu querido? É que até hoje essa mesma palavra faz efeito na vida, em nossas vidas, na vida de cada um daquele que ouve a voz do Senhor. Porque coisa gostosa, meu amado, é você ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. Quando você ouve a voz do Nazareno, você não resiste, você sente uma presença diferente, você sente que é diferente, você sente aquela coisa que entra, que traz paz, que traz tranquilidade, que traz a salvação. Glória a Deus. Graças a Deus, porque Jesus, ele não se apresentou como outra coisa ao mundo, a não ser como pastor. Amém? Eu glorifico a Deus por essa palavra e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom em tudo, né? Eu queria, nesse momento, agradecer a Deus porque agora, dia 12, 13, 14 de dezembro, nós estaremos completando 15 anos. 15 anos que essa igreja está com as portas abertas. E não é mais uma criança, né? Já estavam tantas pessoas por essas portas, tantas famílias, tantas coisas nós já vivemos, tantas pessoas já saíram, tantas pessoas já entraram, tantas pessoas já saíram daqui, já abriram outros ministérios, outras igrejas, mas nós estamos aqui. Não podemos parar, porque, Marcos, estamos fazendo uma grande obra. Aleluia, Jesus. E às vezes a gente pergunta assim: poxa, pastor, poxa, Senhor, nós tivemos igreja lotada, para lotar, igreja igual. É tudo para a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E eu lembro quando eu fiz algumas perguntas ao Senhor, e uma das piores coisas, pelo menos para mim, é quando Deus nos chama pelo nome. Porque Ele vai te dar um puxão de orelha. É que nem o pai e a mãe, né? O pai e a mãe estão sempre brincando, mas quando fala assim, João, né? Quando fala pelo nome, já era.
sabe que você fez alguma coisa errada. Mas, e quando eu fiz uma pergunta, o Senhor falou assim: Harrison, te falta alguma coisa? Harrison, a minha graça te basta. Então, eu vejo que Deus nos tirou da Panapuã, nos trouxe para cá, e abaixo de milagres. Glória a Deus. E depois de dois milagres, voltando a crescer de novo, em graça, em alegria, em comunhão. Em tudo eu vejo as mãos do Senhor. Em tudo eu vejo as mãos do Senhor. E nós temos passado por tantas coisas, mas mesmo assim, estamos pregando o Evangelho de Cristo. E almas e famílias estão sendo salvas, resgatadas pelo amor de Deus. E não existe coisa melhor que você pregar o Evangelho de Cristo. Eu sempre digo nesse púlpito que não adianta se começar bem. O negócio é terminar bem. Por isso que Paulo fala: combati o bom combate, completei a carreira e guardei. Quantas pessoas começaram e estão terminando no mundo? Nós temos que ser ao contrário disso. Enquanto a irmã Aparecida vai estar louvando, a irmã Aparecida, quantos louvores? Um louvor. Gente, eu amo. As pessoas podem falar assim: pô, pastor, em outros lugares ninguém louva domingo, é só um só de música, é só falando. Gente, eu não sou outras igrejas, nós somos a igreja de Cristo. E todo mundo quer adorar a Deus. E dos pequeninos é que vem o verdadeiro louvor. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a todos os pastores. Glória a Que Deus. Deus continue abençoando os nossos pastores, que eles continuam dia a dia, em nome de Jesus. Amém. E, como diz a missionária Danusa, os meus louvores são do tempo do bom. Da minha idade. Mais ou menos. E eu da criança também. Eu sou mais velha. Vamos lá, deixa eu ver. Irmãos, eu vou estar louvando, consertando o altar. Eita! Eu preciso pensar mais em Deus, mas em Deus eu preciso pensar. Minha vida está desalinhada, minha vida eu preciso alinhar. Meu altar está desarrumado, meu altar eu preciso arrumar. Crente assim desta maneira, no céu não pode entrar. Glória a Deus. Meu altar são as pedras que desmoronaram dos meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus, vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada, é um cruzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Eita glória. Eu sei que eu caí,
As trilhas tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado é teu nome, Jesus. Estava ali, ó, na televisão. Isso não mora no nosso coração. Gente, vamos levantar os nossos relógios. Aqui onde você deposita as suas ofertas, os seus dízimos. Todos nós aqui na igreja sabemos que nenhum pastor recebe nenhum aluguel, nenhum salário, pelo contrário, nunca mais do que outra coisa. Mas a fidelidade tua é que abre as portas dos céus na sua vida. É a tua fidelidade naquilo que Deus te deu, que você dá o que é de Deus, que repreende o devorador. É a tua fidelidade de ofertar a Deus que abre o celeiro dos céus e repreende o inimigo. E eu louvo a Deus porque esse povo é um povo fiel a Deus. Se você vê essa igreja arrumada, limpa, bonita, cheia de tudo isso, são com seus dízimos e com suas ofertas. Vocês têm condições de ofertar das cestas básicas para outras pessoas, toda abaixo da nossa porta, é porque você, a cada pessoa que nós fazemos isso, é uma pedrinha que vai na sua coroa. Você está fazendo parte disso. Então eu digo sempre que nós somos um povo abençoador. Mas quando você retém o teu dízimo, além de você estar roubando, não a mim, que eu não preciso dele, graças a meu bom Deus, a Deus, você está retendo a sua bênção de Deus na sua vida. E você passa a ser mentiroso. Você passa a fazer maldição para a sua vida. Porque Deus tem te dado tantas coisas. E o salmista ele fala assim, no Salmo 116, verso 12: e darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Talvez a gente retenha, não é isso. Não, Deus não precisa. Mas não está em se Deus precisar ou não precisar. Quem não precisa está na sua obediência e fidelidade a Deus. Da mesma forma que você pede e acredita que o milagre vai acontecer, Deus espera em você a fé. Fala da música. Não, vem aqui agora, vem já. Isso só acontece aqui, gente, no meio da oração, a palavra, mas Fala assim, amor, isso. Sabe o que aconteceu? Verdade. No culto de Santa Ceia, né, que eu não pude vir, estava muito enferma. E eu falei assim, amor, leva o meu dízimo. E ele trouxe. Isso foi no domingo. Quando foi na segunda, eu recebi uma notícia para mim e trabalhar mais um dia na semana. E eu aceitei. E logo em seguida, na mesma notícia, né, eu recebi, né, dessa pessoa mais 2 encomendas, recebi mais de outra pessoa, outra encomenda. Glória a Deus. Então Deus ele faz assim, seja fiel. Amém, Jesus. Mas eu vou dar só, meu Deus, é esse tudo que eu vou dar para a igreja? Não, é a obra do Senhor. Glória a Porque Deus. quando você dá com alegria ao Senhor, ele te recompensa. Amém. Amém? Amém. todos quando dão um pequeno testemunho, minha esposa não é, nem sabe disso. Glória a Deus. Pode estar todo mundo morando. Não, vamos me der aqui. Eu da mão dela, e na mão da Flávia, para poder tudo no bolso. Aí a Flávia perguntou, todos tinham na carteira. Ela falou, ó, e pegou de dízimo. Aí eu olhei para ela, eu olhei assim, nem quebrou a minha mão, quebrou a mão de outra pessoa. Eu falei, Flávia, cadê esse dia? Tem de dízimo. Aí tu me entende se você deu de dízimo? Você multiplica por 10? Vai ter, gente, cadê esse dinheiro todo que ela recebeu? Né? Esse dinheiro vai ser ela perdoa? Mas amém. Aí a pessoa me chegou, pastor, a palavra que Deus me dar de dízimo. Não, se ela deu, ela deu. Ela o dinheiro deu todo que ela tinha, ela tem que pagar suas contas. Viu? Ela deu. Amém. Aí depois ela me chega e fala assim, amor, sabe aquele processo que está para sair?
Saiu. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu confesso que caramba, gente. Isso foi fé nele. Amém, Jesus. Ela teve que pagar as contas e pagar milhões de coisas, mas não toma. A igreja está precisando. Então, gente, não é barganha com Deus. Eu vejo isso no milagre do Senhor. Aleluia, Jesus. Nós que recebemos as nossas bênçãos, quando nós não dizimamos, nós trazemos maldição para a nossa casa, para a nossa fazenda, para tudo isso. E tentamos que eu falar sobre isso, mas eu queria que você sentisse no coração, gente, que eu tenho isso por tudo que Deus tem feito para mim. Se a pessoa estiver lá nos céus, Pai, aí está o teu povo, o povo que eu amo e que o Senhor ama. Eu queria te agradecer pela vida de cada um, meu Deus, pelo lar de cada um. Eu quero te agradecer, Pai, pela fidelidade de cada um. Que os celeiros de cada um desse povo, meu Deus, que é fiel a Ti, possa ser, meu Deus, abençoado. E aqueles que ainda não têm a fé, ou a consciência de abrir o celeiro dos céus, a porta das bênçãos, da fidelidade, da obediência a Ti, eles também possam ser alcançados, porque Tu não faz exceção de pessoas. Muito obrigado por esta igreja que tem pregado o Teu Evangelho. Muito obrigado pelas nossas vidas, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. Não esquecendo que dia 12, 13 e 14 de dezembro é a nossa festividade de final de aniversário da igreja. Agora com vocês, nosso pastor que está bonitão hoje, pastor André, que irá trazer a mensagem da noite. Só aqui que acontece. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus Santo, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eita, Jesus, saudade do quartel que é trabalho. Glória a Deus. Enche teu servo, Jesus. Aleluia. Glória, glória, glória. Não pode falar que Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Salve a igreja de Cristo com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, Deus é fiel em todo tempo Deus é bom. Pode se sentar, irmão. Em nome de Jesus. Cadê? Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, em nome de Jesus, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, para a glória de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vamos discorrer algumas coisas aqui que Deus colocou em nossos corações para compartilhar com a amada igreja do Senhor. Lucas capítulo 15, a partir do verso 8. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, olha no telão. Glória a Deus. Já com a Iracema, com certeza já colocou ali. Não, para Deus. E diz assim a palavra do Senhor: ou a qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até a achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de poder e glória, graça e majestade, quero uma vez mais perante a face da Tua glória te agradecer e benzer o Teu nome na beleza da Tua santidade, Deus.
Que tu possa me usar uma vez mais com poder, com glória, com graça, com ousadia e com intrepidez. Porque a palavra que sai da minha boca não é minha, Pai, ela te pertence. E os corações estão aqui sedentos de ouvir a tua palavra, Senhor. Que eu seja um porta-voz, ungido e guardado e usado por ti neste lugar, nesta noite. É isso que eu te peço, te louvo e já te agradeço, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Glória a Deus, aleluia. E como diz a palavra do Senhor, todos leram aqui, sabem que verdadeiramente isso aqui nada mais é do que a parábola das dracmas perdidas. E o que dracma perdida? Porque muitas vezes, como o culto vem se dirigindo, né, vem entrando, nós, como foi cantado pela irmã Aparecida, como foi falado ao decorrer do culto, nós muitas vezes não valorizamos ou perdemos o extraordinário de Deus. Glória a Deus. Muitas vezes nós deixamos de viver o exponencial de Deus em nossas vidas. Mas, pastor André, mas o que é o extraordinário? O que é o exponencial de Deus nas nossas vidas? É o que Deus tem planejado para nós. Porque, como o pastor relatou aqui, Salmo 116, verso 12, diz: o que darei ao Senhor por tantos benefícios que Ele me deu. Como o pastor mesmo relatou aqui, ele não imaginava que a esposa dele, dando todo o provento que ela tinha, ia liberar uma bênção muito maior na vida dela. Como a Danusa, mesmo doente em casa, pediu para o Marcos fazer para ela o que ela gosta de fazer, dizimar na casa do Senhor. E Deus abriu as comportas do céu sobre a vida dela. Isso quer dizer autorresponsabilidade. Essa autorresponsabilidade que nós temos que ter com nós mesmos a partir daquele dia que nós levantamos a nossa mão e aceitamos o Senhor Jesus Cristo como autor e consumador da nossa fé e diretor, CEO das nossas vidas. E nós muitas vezes esquecemos de valorizar os pequenos milagres, como foi acordar de manhã. Foi maravilhoso, né, minha irmã? Né, meu irmão? Quando você acordou de manhã, se despreguiçou, voltou os seus 2 pés no chão e agradeceu a Deus pela sua vida. Ou, se você por acaso, como foi ministrado aqui na sexta-feira, como a Danusa falou, se você não veio, você deixou de ganhar pela missionária Fabíola, né? Missionária Fabíola, que ela falou uma coisa que tocou no meu coração. Estava sentadinho lá fora onde está o pastor Cardoso, e ela falou assim: muitas vezes a gente acorda de manhã com o despertador do celular, e a gente arrasta o despertador do celular, e ali mesmo a gente começa a ver rios, a ver alguma coisa, a ver outra, e muitas vezes nós esquecemos de falar: Espírito Santo de Deus, muito obrigado por eu ter acordado, porque eu posso botar os meus 2 pés no chão hoje, mas a minha mãe hoje não pode botar os 2 pés dela no chão. Sabe por quê? Porque a perna dela esquerda foi amputada. Igual a minha mãe, tem inúmeras pessoas no mundo, mas eu e você podemos fazer isso. Qual pessoa você conhece que queria acordar de manhã e se despreguiçar e não pode fazer isso porque tem mal de Parkinson, fica se tremendo e não consegue se movimentar? Não aceitar o caos como algo comum. Muitas vezes a gente aceita a derrota como algo natural na nossa vida. E deixamos de aproveitar as maravilhas de Deus em nossas vidas. Eu tenho um filho abençoado, eu tenho uma filha abençoada, eu tenho um teto para morar. Sabe? Eu estava hoje vendo com a Esther acordou, me pegou no meio do vídeo, que estava narrando a história de 1 Crônicas. E ali foi um panorama do 1 Crônicas. Ele é mais de 1 hora de vídeo. Eu vi alguns vídeos antigos da Resgatando Vida que entra no automático, né, quando tu bota no YouTube. Aí eu vi algumas pregações e daqui a pouco caiu nesse vídeo 1 Crônicas. Eu achei interessante, eu falei:
1 horinha eu olhei para o relógio e falei, dá tempo. E botei lá para ver a primeira Crônicas, para ver a história de Davi, a história do livro de Crônicas. E dali eu tirei algumas palavras-chave que eu acho que vão nortear a nossa vida a partir de agora. E uma das palavras que eu guardei foi por causa de Saul, que quando no livro de Crônicas narra a morte de Saul e de seus filhos, né? E fala que o zelo sem reverência é imprudência aos olhos de Deus. Nossa, pastor André, que forte. Por que eu te falo isso? Saul foi zeloso pela palavra de Deus até um determinado momento. Só que depois ele se deixou levar e a partir dali ele morreu. Só que o zelo sem reverência aos olhos de Deus, ele é imprudência. Não adianta você vir aqui e dizimar, dar o seu melhor dízimo, dar a sua melhor oferta. E quando o dinheiro vir para sua mão, sei lá, você vai no bar tomar uma cervejinha, você vai fazer um jogo, ou então você gasta de forma absoluta, forma gás. Imprudência aos olhos de Deus é: eu vim para a igreja no domingo, saí da minha casa no domingo e na segunda-feira está fazendo o que não é lícito aos olhos do Senhor. Domingo, vim para a igreja adorar o Senhor e na segunda-feira está falando mal da vida de um irmão, de uma irmã. Domingo, eu vim para a igreja, me arrumar, sair da minha casa, vim para a igreja e não adorar a Deus em espírito e em verdade. E ao decorrer, né, do livro de Crônicas, ele vem dizendo a história, né? E Davi foi lá, pegou a Arca da Aliança, chamou os profetas, os sacerdotes, chamou todo mundo direitinho para fazer, porque da primeira vez ele já tinha feito errado e dessa segunda vez ele queria acertar. Ele esperou 3 meses até poder levar a Arca da Aliança. E quando ele estava levando a Arca da Aliança, ali dançando na frente da Arca, ali fazendo o que Deus colocou no coração dele de fazer, a esposa dele olhava ele da janela, a filha de Saul, e falava assim, começou a blasfemar contra Davi. E isso me trouxe mais uma reflexão. Nem todo coração reconhece a liberdade que nasce na reverência. Nem todo coração conhece a liberdade que nasce na reverência. Quando eu estou reverenciando o Senhor, quando eu estou adorando o Senhor, quando eu estou vivenciando a palavra do Senhor, eu vou ser julgado, eu vou ser subjugado, eu vou ser escarnecido muitas vezes por isso. Olha lá vai o Bíblia, só sabe andar com a Bíblia debaixo do braço, só sabe falar de Bíblia. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes eu e você já escutamos isso? Você que está me vendo aí agora pela internet, ou você que está vendo esse vídeo agora no YouTube, quantas vezes já falaram para você, te chamaram de lunático, te chamaram de lunática, te chamaram de neurótico, de neurótica, falando, você não sabe falar de igreja, você não sabe falar da igreja, você não sabe falar de Deus, você não tem outra conversa para falar não, você não fala de outra coisa não. Quantas vezes você foi subjugado por isso, subjugada por isso? Quantas vezes você saiu com o coração entristecido por causa disso? Porém, Deus me chamou aqui nessa noite para falar para você que quando você foi subjugado na terra, você foi exaltado no céu. Que quando você foi escarnecido na terra, você foi honrado no céu. Deus me chamou aqui nessa noite para falar para mim e para você, para nós sermos construtores invisíveis do legado de Deus.
seja um construtor invisível do legado de Deus. Porque como o próprio pastor Olival falou aqui à frente, muitos hoje querem ser bispos, querem ser títulos que eu não consigo nem falar, que eu tenho a língua presa, então tem coisa que não sai, trava. Sabe? Todo mundo querendo notoriedade, todo mundo querendo like, todo mundo querendo ser visto. Seja um construtor invisível do legado de Deus. Na verdade, foi para isso que Deus nos chamou. Porque a palavra de Deus me diz que Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não precisa ter like no Instagram, não precisa ter curtida no TikTok, você precisa ser conhecido nas mídias sociais do céu. Quando Deus pegar o Facebook espiritual dele lá e falar assim, lá vai meu filho Natan lá, Natan, como eu estou vendo o Natan aqui, ó, ele postou aqui agora que ele está louvando e cadeias estão sendo quebradas. Imagina no Instagram do céu, aí Deus está vendo lá o Rios, está lá a missionária Sueli, falando em línguas, trazendo a mensagem, evangelizando uma pessoa, aí Deus está lá no Instagram do céu, está lá só dando like, só dando curtida, só dando um coraçãozinho para ela. Pelo menos no céu. Que maravilha! Imagina no TikTok da glória, está lá a missionária Márcia, pregando a palavra de Deus aos 4 cantos. E o Espírito Santo de Deus vai lá no TikTok da glória e fala, é isso aí, vou compartilhar. Aí sabe o que aquele TikTok de Deus faz? O Espírito Santo sabe o que faz? Ele compartilha. Só que o compartilhamento do Espírito Santo é diferente. Porque a unção da missionária Márcia, quando ela está ministrando a palavra, ela entra na vida de um, que passa para a vida de outro, e um começa a dar glória, o outro começa a dar aleluia, e o outro começa a falar em língua estranha, e o Espírito Santo de Deus começa a pairar no santuário, e você começa a sentir um poder, uma unção, uma glória no ambiente, e você começa a sentir aquilo dentro do teu coração. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo de Deus que foi lá no TikTok da glória e compartilhou a unção que ele tinha sobre a sua vida, na vida das outras pessoas. Sabe o que é isso? É você ser invisível aos olhos do homem, mas ser visível aos olhos de Deus. Sabe o que é isso? É você não ter graça aos olhos do homem, mas você ter graça e unção aos olhos de Deus. Sabe o que é isso? É quando ninguém te reconhece quando você passa na rua, mas quando você fala assim, em nome de Jesus, eu sei que você está aí, sai, o demônio cai aonde ele estiver. Sabe o que é isso? É quando você está passando numa pessoa que nunca te viu, fala assim, por favor, meu irmão, minha irmã, olha pela minha vida, que eu sinto que você é um homem e uma mulher de Deus. Glória a Jesus. Acenda a candeia. Sabe? Essa mulher aqui, ela acendeu a candeia para procurar a dracma perdida. Por quê? Sabe por que ela acendeu a candeia? Porque no escuro, na ausência de luz, está a escuridão. Na escuridão você não encontra nada. Uma pessoa, quando está no ápice de uma das doenças psicossomáticas que existem hoje no mundo, ela se tranca no quarto, fecha a porta, fecha as janelas, apaga a luz e fica ali, ó, só na escuridão. Isso é o ápice de quando uma pessoa está no grau depressivo. Uma pessoa magoada, ela não consegue falar com outra pessoa sem começar a chorar, sem o coração dela apertar e palpitar. Mas no escuro, você não consegue enxergar nada. No escuro, você não consegue achar nada. Porém, a palavra de Deus, ela é viva, ela é luz. Por isso que ela quis acender a candeia. Então Jesus tornou a falar dizendo, eu sou a luz do mundo.
quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Sabe, quando alguém chega na casa da irmã Aparecida e fala assim para ela: quando eu chego na sua casa, eu não sei, tem uma coisa diferente, eu me sinto aconchegada, eu me sinto acolhida, tem uma luz, um negócio diferente aqui. Quando alguém chega na casa da irmã Rosa e fala assim: irmã Rosa, na tua casa tem um negócio diferente, não sei, me sinto tão bem aqui. Quando a pessoa olha dentro dos olhos da Flávia e fala assim: caramba, Flávia, eu olho dentro dos seus olhos e vejo uma luz que eu não vejo em lugar nenhum. Sabe, Danusa, quando alguém olha dentro dos seus olhos e fala assim: tem alguma coisa em você que eu não sei o que é, mas que é muito bom. Sabe o que é isso? É a luz que o mundo não conhece, mas você conhece. É a luz que o mundo não conhece, mas você carrega. É a luz que o mundo não conhece. Sabe por quê? Porque ele não tem o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você e dentro de mim. Aleluia. Esse mesmo Espírito Santo que não habitava em Moisés, que não habitava em Davi, que não habitava em João, não habitava em ninguém. Porque o Espírito Santo de Deus só veio habitar quando Cristo se foi. Então o Espírito Santo que habita dentro de mim e dentro de ti não habitava no Antigo Testamento. Eles tinham uma fração do que você carrega. E quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando alguém chega perto de você para desabafar, é porque a luz do Espírito Santo que está brilhando dentro de você. Glória a Deus. Quando alguém chega perto de você e fala assim, muitas vezes você está no trabalho, igual eu trabalho com inúmeras pessoas, e fala assim: eu não sei o que tem, mas eu senti de desabafar com você. Eu sei que você vai ter uma palavra, vai ter uma resposta, porque eu estou sentindo nesse momento. Isso é o Espírito Santo de Deus. Isso é a luz da vida dentro do seu coração. Aleluia, Deus. Mas para essa luz chegar, a gente precisa varrer lá de baixo, tirar lá de baixo tudo que não edifica, tudo que não enaltece o nome do Senhor. Jesus é o plano perfeito. Jesus, ele está aqui nessa noite. E eu queria que, antes de eu terminar, do jeitinho que você está, você fechasse seus olhos e baixasse sua cabeça. Feche seus olhos e abaixe sua cabeça. Eu vou estar orando pela tua vida e pela minha também. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de poder e glória, graça e majestade, Espírito Santo de Deus, eu te chamo nesse lugar. Eu te peço para que habite em cada coração, em cada vida, em cada família aqui representada. Em muitos momentos da nossa vida, nós nos deixamos nos levar pela mágoa, pela dor. Muitos momentos da nossa vida nós nos distraímos, perdemos o foco, perdemos a essência da adoração a Ti. Porém, estamos aqui nesta noite, de ouvidos atentos e corações quebrantados perante a Tua face, te pedindo perdão, primeiramente, se fizemos algo errado perante a Tua face, e pedindo: restaura o nosso altar. Restaura o nosso altar, para que verdadeiramente nós possamos adorar a Deus, adorar a Cristo em espírito e em verdade. Espírito Santo de Deus, eu sei que Tu sopra neste lugar. Espírito Santo de Deus, eu sei que a Tua presença é real nesse santuário. Então começa a fazer moradas em corações.
Começa a fazer um movimento que nós precisamos que aconteça. Começa a habitar em corações. Começa a transformar vidas. Começa a quebrar cadeias e correntes espirituais. Em nome de Jesus. Começa a trabalhar, Deus, no oculto e no escondido. Espírito Santo de Deus, trabalha em nossos corações. Trabalha em nossos corações. Para que nos nossos corações haja espaço para você fazer morada. Porque tu só faz morada, Espírito Santo de Deus, aonde verdadeiramente há corações quebrantados e contritos perante a tua face. É isso que eu te peço nessa noite. E já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria que enquanto o Gabriel estivesse tocando uma canção, você refletisse e falasse com Deus: Senhor, o meu altar quebrou aqui. Senhor, o meu altar quebrou aqui. Mas eu te peço, Espírito Santo de Deus, nesta noite, conserta o meu altar, restaura o meu altar. Eu quero verdadeiramente ser um contigo. Eu quero verdadeiramente te adorar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Glória a Deus, aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, Glória a Deus, aleluia. porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Glória a Deus. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Aleluia, Deus. Aleluia.
Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Que essa palavra possa fazer morada no seu coração, que essa palavra possa gerar frutos excelentes para a glória de Deus e que verdadeiramente a unção de Deus seja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa. Amém? Minha esposa vai vir aqui agora. Cumprimenta a igreja que a paz do Senhor, amém? Amém. O departamento infantil vai fazer uma homenagem para todos os pastores da igreja, amém? Amém. B é para a paciência. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. A é para apacentar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo o cuidado dele, e não por força, mas voluntariamente. R era para recompensa, mas sede fortes, e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. A é para a alegria. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. B é para a bênção. O Senhor vos aumente bênção, mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. É para a esperança. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. N é para narrardes que este é o Deus, o vosso Deus, o para todo sempre. Ele será o vosso guia até a morte. S é para santificar. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensível na vinda de vosso Senhor Jesus Cristo. Parabéns é um acróstico que representa toda a gratidão que suas ovelhas têm para com o Senhor. Esta é a nossa homenagem. Feliz Dia dos Pastores. Bola pra frente, tirar foto. Carregador. Calma, daqui a pouco É um chamado divino, é ter uma vida dedicada ao ser pastor. É um chamado divino, é ter uma vida dedicada ao serviço de Deus e à igreja. É ser conselheiro, amigo e alguém que caminha ao nosso lado em todas as estações da vida. Hoje celebramos o Dia do Pastor, uma data especial para honrar aqueles que dedicam suas vidas a guiar, inspirar e cuidar. Agradecemos por suas palavras de esperança, por suas orações incessantes, por seu exemplo de vida e por seu compromisso inabalável. Que o Senhor continue a abençoá-los com a força, sabedoria e graça para continuar essa missão tão nobre e essencial. Feliz Dia do Pastor! Algum pastor quer falar alguma coisa? Pastor Cardoso? Pastor André? Gente, muito obrigado. E perdão. Alguém da igreja quer falar alguma coisa? Canta aí um pouquinho. Mas o quê? Cante? Só quem canta aqui é o pastor, não. Pastor Jorge. Não, ninguém. Canta lá no pouco. Pastor Jorge vai cantar. Eita, glória! Vai
Agora esse bicho do irmão pode cantar. Se eu cantar, todo mundo sai correndo. Glória a Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha paz é fazer com que conheço a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como será que hoje e cobre o rosto ante a Ti, esconda o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça se esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Vamos lá. Essa história de essa maneira que vai protocolo, não certo não, hein? Só trabalho batendo. Eu gostaria muito de ouvir o pastor Cardoso aqui nesse momento. Aleluia! Oh, glória! Panorama bíblico. Olha! Tô brincando. Vou dizer por quê. Vamos levantar todo mundo, vamos dizer por quê que é muito possível. Vou dizer por quê. Porque a nossa igreja ama o pastor Cardoso. Tem um carinho pelo nome tão grande, tão grande. E ele saiu, foi dirigir uma outra igreja, e trabalha com moradores de rua, todo domingo dá comida para os moradores de rua, a igreja lá. E nunca ele nos abandonou. Ontem, no meio ontem eu convidei ele para almoçar. Mas também almoço, sabe? Primeiro para a faxina, depois eu almoço. Então ele nunca disse não. É seminário que está sempre aqui, é meu irmão que está sempre aqui, o senhor está sempre nos ajudando. Sempre, em todos os momentos. E eu lembro quando ele falou assim, pô pastor, eu vou sair do ministério, vou para outro ministério porque eu tenho que assumir uma igreja. Eu falei, você vai lá, mas você continua sendo nosso irmão, nosso amigo desse ministério. Você é o nosso irmãozão, nós não abrimos mão de você. Então ele acabou muito mais cedo, para estar aqui conosco. Então é motivo de alegria, por isso que eu digo para ele. Cara, você mora no nosso coração e você faz parte da história da igreja de Santa Beijo, isso. Até ele morrer, vai continuar fazendo isso. Não, por quê? Porque isso é um momento aqui que eu aprendi muito com o pastor Cardoso nessa aula dele. E, como o pastor Cardoso falou, eu tive o prazer de pregar lá na igreja dele. E juro para vocês, porque se ele foi morador de situação de rua, eu preocupado com a palavra que eu ia transmitir para aquele povo. Mas graças a Deus, deu tudo certo. Então, em glória ao Senhor. E não só com ele, eu aprendi com o pastor Lorival, aprendi com o pastor André e aprendi com o pastor Hélio. Eu só
Queria agradecer a vocês, pastores da Sagrada do Senhor. Glória a Deus! Glória. Obrigado. Depois disso tudo, eu só tenho que agradecer, porque hoje Jesus pastor. O que é o pastor? O que é o pastor? O pastor é simplesmente alguém que trabalha, que cuida, que guarda. Porque o pastor, se não tiver ovelha, ele não é nada. Mas o que é a ovelha? A ovelha vive. A ovelha, sem o pastor, ela se alimenta. Ela continua, ela se multiplica. Se ela estiver no rebanho, claro, terá problemas, mas aquelas que estão em volta é que serão atacadas por lobo, por leões. Mas muitas sobreviverão porque estarão dentro de um rebanho. Mas e o pastor? Então, o pastor é simplesmente uma pessoa que cuida. Sem vocês, ovelhas, o pastor não é nada. Não tem sentido. E nós agradecemos por vocês. É como ele falou, na minha igreja. Minha igreja tem 0 membros. Tem frequentadores, temos membros, sim, que eles chegam e falam, isso aqui é minha casa. Mas somos moradores de rua, somos drogados, somos bêbados, somos homossexuais. Eles chegam lá na hora do culto, tem um banho, tem uma roupa, sentam para escutar a palavra, eles não ficam quietos, toda hora eles levantam. Aí tem sempre um rindo, conversando, mas aí o outro grita de lá, cala a boca, tem que escutar. É, sempre assim, entendeu? Mas são minhas ovelhas, esse é o meu povo. Aí depois eles têm uma janta, depois da palavra, a gente alimenta o espírito e alimenta a carne. Mas, se não fossem eles, o que eu seria lá naquele lugar? Eu estaria sozinho. Abro as portas, não tem ninguém. Então, eu agradeço a vocês. São ovelhas e é por vocês que nós estamos aqui. Amém. Aleluia! Ele pregou, deu a mensagem dele, mas ele queria ouvir ele. O pastor André. Sim. Vai falar? Sim. Vai sim, porque eles vão ter um abraço, eu dormi até no colo dele, gente. Aleluia! Então, aqui só para estender meu agradecimento a todos, pelo carinho que todos me dão, carinho, respeito, cuidado que cada um tem comigo. E muito obrigado por fazer parte da família da Vidas. Eu quero agradecer a Deus pelos pastores. Aleluia! Pelo pastor André, que é meu braço direito, está sempre aqui. Está sempre ali, me orientando. Às vezes eu estou meio nervoso, uma coisa, me chama em particular. Não vai sim, eu, com muitos anos de convivência, de gente entende. Por esses anos todos, meu amigo, muito obrigado por estar no lugar. Sei que muitos foram, mas você sempre foi fiel e leal a mim, leal a esse ministério. Vou te agradecer. Agradecer o pastor Lorival, começamos juntos na casa dele. Agradecer Carlosinho, de forma incansável, está sempre me escutando, sempre uma palavra de conforto, de amizade. Agradecer toda a igreja, como bem falou o pastor Cardoso, sem ovelhas não tem ministério. Mas confesso a vocês, de coração, que para mim é aniversário do pastor todos os dias. É que é aniversário de pai e mãe. Porque todo dia a gente está ali na labuta, acabou que está resolvendo os outros problemas. Mas uma coisa eu aprendi, que a vida do pastor é muito solitária. Que nem todos compreendem. E nem tudo você
pode contar para sua esposa, para fulano, para ciclano, porque envolve gabinetes pastorais, envolve muitas outras coisas que as pessoas muitas vezes não entendem. E muitas vezes ele está ali, sozinho, passando por luz. E eu sempre bato nessa tecla, nunca esteja só. Sempre tem outros pastores dos quais você possa abrir o coração, pastores de confiança, pessoas de confiança. Porque esse ministério vive. As pessoas falam assim, não, pastor presidente, pastor, eu odeio essa palavra pastor presidente. Odeio, confesso a igreja. Se eu sou um pastor da igreja, da misericórdia do Senhor. Mas, acima de mim tem Deus, mas na dúvida de tantas coisas, eu tenho nosso conselho pastoral. Eu não faço nada sem um conselho pastoral. E quando tem alguma coisa em mim em particular, tem os meus pastores mais antigos do que eu, pastores de outras denominações que são meus pastores também, pastor Pereira, do Projeto Vida Nova, pastor Dalton, da Águas Profundas, tem diversos outros pastores dos quais a gente conversa, oramos juntos. O importante, queridos, é nós sabermos que nós não estamos sós. Que eu dependo de cada um de vocês, meus amigos. Da mesma forma que vocês dependem das nossas orações e também das nossas palavras. Por isso, o lema dessa igreja: eu faço parte de uma grande família. Na família, às vezes se entristece, sim, mas na hora do problema está todo mundo junto. Todo mundo segura no arado. Então, a palavra para mim de hoje é gratidão. Muito obrigado, meus pastores. Muito obrigado, ovelhas amadas. Muito obrigado a todos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos orar pelo grupo. E logo após a oração, o pastor Loival vai estar dando a bênção apostólica. Soberano Deus eterno Pai, Senhor, muito obrigado por esse culto racional. Pai, muito obrigado por cada um aqui presente, Pai. Senhor, que o Senhor possa levar cada um em segurança para a sua casa, Pai. Senhor, que o Senhor já coloca anjos, Pai, acampados na casa deles, Pai. Senhor, muito obrigado mais uma vez, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Pai. E a igreja toda diz: amém. Pastor Dorival com a bênção apostólica. Como é que traz? Todos juntos? Que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco. Amém. Amém. Quem disse amém? Olhe para alguém e diz assim: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, porque eu faço parte de uma grande família, com muitos filhos, conhecem a Jesus para a glória de Deus Pai. Bom e paz, e Deus abençoe a todos.